Números 3, versículo 14. E salvação falou ao tirado, no lugar da fala de espinhoso, dizendo: Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, principalmente por conta de Jesus. Jesus significa Jeová é salvação, então se Jeová é salvação, eu fui no Antigo Testamento e comecei a usar salvação para o lugar de Jeová. E muita coisa teve um encaixe muito sensato, né? Então, ao meu ver, por conta deles falarem hebraico e Jeová ser uma palavra em hebraico, então, ao meu ver, da mesma forma que nós falamos português, o nome dele teria que estar também em português. E ao meu ver, este nome é salvação. Tirado é Moisés, porque ele foi tirado da água, então a moça deu o nome dele de tirado. E lugar da fala é a tradução mais literal possível da palavra deserto. Nas Bíblias tradicionais vai estar como deserto, mas é lugar da fala. E por que que é mais importante saber que é o lugar da fala? Porque eles são salvos de sitiado, que é o Egito, e depois que você é salvo, você precisa permanecer na palavra, na fala do Salvador. Então, ao traduzir isso aqui para deserto, fica parecendo que eles foram tirados do Egito, de sitiado, e colocados num lugar pior. Mas não, é uma indicação de que ao sair de sitiado, daquele estado ruim que você está, porque você teve salvação, você precisa permanecer na palavra, no lugar da fala. Eu estou seriamente cogitando em começar a chamar de sertão da fala, para dar uma noção de que não é qualquer lugar, né? Porque o grego dá-se a entender que é a palavra deserto, tá? Mas por conta das coisas que acontecem lá, não é a mesma noção que nós temos da palavra deserto. Então, ao misturar o que o grego entrega e o que o hebraico entrega, seria o sertão da fala. Então, vou deixar esse aqui. Acho que de agora em diante eu vou começar a usar assim, né, que é uma mistura do que o hebraico nos dá e o grego. Então essa alteração aí ao vivo. É, de espinhoso. Espinhoso é Sinai. Vou confirmar aqui. Ok. 15. Considere os filhos do ligado, pela casa dos pais deles, pelas famílias deles. Todo macho, desde a idade de um ciclo de mês para cima, você vai considerar eles. Ligado é um dos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel. É a linhagem dos sacerdotes, dos operadores de purificação. 16. E o tirado considerou eles pela demanda de salvação, conforme ele determinou. Agora, essa palavra demanda, em muitos lugares ela está como boca, mas ao ver os encaixes e a melhor forma de como ela encaixa em todos os versículos de uma palavra só, foi possível encontrar a palavra demanda. E é interessante, porque é pela boca que você manda, e é pela boca que você tem a demanda, né? Independente de ser de comida ou qualquer outra coisa. Então é interessante como a palavra demanda, ela se encaixou muito bem no português diante de todos os contextos onde a palavra boca às vezes está, tá? Aqui, ó, no 16, em outras traduções, vai ter leitinho ordenado, conforme a ordem, conforme ao mandado, Mas, por ser realmente a palavra boca, é mais próximo ao conceito de demanda. Isso foi uma demanda de salvação, conforme ele determinou. 17. E estes foram os filhos do ligado pelas famas deles. Lembrando que eles não são exatamente filhos, como nós temos a noção da palavra filho. Então, esses aqui, eles são mais de 10 gerações depois do ligado. Então, eles são 14º netos, algo assim, sabe? Porque foram acho que uns 400 anos entre o ligado e esses. Só que, no hebraico,
no idioma hebraico, é consi todo que é seu descendente é considerado o seu filho, e todo que é o seu ascendente é considerado o seu pai, ou mãe, ou filha, né, então funciona para mulher também. E então é por isso, então ele não é exatamente filho como nós pensamos filho, mas descendente do ligado. É por isso que falam que Jesus é filho de Davi, mas ele não é exatamente da forma que nós temos no português filho de Davi. Se eu não me engano, ele é 14º neto de Davi, mas por conta de como o hebraico funciona, filho de Davi, que eu chamo de querido. Então vamos lá. 17. E esses foram os filhos do ligado pelas famas deles, o expulso e o reunido e o amargo. E estas são as famas dos filhos do expulso pelas famílias deles, o branco e o ouviu-me. Agora, famas é. Eu não uso nomes na Bíblia, porque, ao meu ver, a palavra nome, ela não existe na Bíblia, porque o que nós conhecemos por nome é apenas uma combinação de som. E aqui, todos esses nomes, nós vemos que eles têm um significado. Eles são palavras do hebraico e eles falam hebraico. Então é como se nós usássemos a palavra fama. Né? Ah, fulano tem fama de ser branco. Fulano tem fama de ser amargo. Fulano tem fama de ser expulso dos lugares. Então, é nesse sentido. Então, por exemplo, poderia ser fama, renome. Eu achei fama a mais, pelo menos por enquanto, coerente. 19. E os filhos do reunido pelas famílias deles. O meu povo é levantado, e o óleo límpido, o conexão, e o minha força é o grande pastor. 20. E os filhos do amargo pelas famílias deles. O enfraquecido e o desprendido. Estas são as famílias dos do ligado pelas casas dos pais deles. Ao expulso pertencia a família do branco, e a família do ouviu-me. Estas são as famílias do expulso. Os considerados deles, o número de todos os machos, desde a idade de um ciclo de mês para cima, foi 7.500, o juramento guiando o equipado ao cumprimento. Agora, por que esse parênteses e essa frase? Porque isso é a combinação das palavras que são usadas para descrever o número. Os números, eles também são palavras. Então, por exemplo, 7 é o juramento, e mais adiante nós vamos ver que quando tem 7 eu coloco a palavra jurar, o juramento, tá. Então é por isso. Então quem fala: "Ah, é a numerologia bíblica e pá", não, mas os números eles também são palavras. A origem deles é alguma palavra, de todos eles. Então, eu coloco em parênteses para saber, porque senão tem capítulos que você tem uma sequência gigantesca de números que fica sem sentido. Por quê? Para nós, porque escolheram colocar os números e não o significado dos números. Então, para o texto não perder o que de fato está lá, tem que colocar o número e o significado do número diante das palavras que são usadas para os números. E ciclo de mês. Eu não gosto de usar apenas mês porque a origem da palavra é ciclo. Só que se eu uso apenas ciclo, perde-se a noção de que é o mês. E o mês, nessa época, ele é muito diferente de como nós usamos mês hoje. Mês, nessa época, é atrelado às fases da lua. Então são sempre 29 dias. Né? A forma que nós temos meses, ela é incoerente. Tem mês que tem menos de 30, tem mês que tem mais de 30, tem mês que tem 30. Então, né, se nós seguíssemos o calendário lunar, todo mês teria a mesma quantidade de dias. Mas como isso não ocorre, né, ao meu ver, era mais esperta essa época aqui. 23. As famílias do expulso vão acampar atrás da moradia, para o mar. Agora, para o mar. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter oeste. Ocidente, oeste, cada lugar é uma coisa. Ocidente, tudo a oeste, é mais ou menos isso. Ocidente e oeste, eles. É.
Mas o que acontece? A palavra é a palavra mar, e ela é usada em outros lugares para significar apenas mar, e não oeste. Então, ao meu ver, o foco da escrita aqui era demonstrar que eles estavam virados ao mar, e não exatamente ao oeste. Por exemplo, aqui no Brasil, o mar seria ao leste. Então, se você coloca ao oeste, fica parecendo que você está apontando para o restante da América Latina. Então, ao meu ver, é incoerente chamar de oeste, porque o texto claramente usa essa palavra em outros lugares como apenas mar. 24. E o elevado da casa do pai dos do expulso é grande pastor adicionou, filho do para o grande pastor. 25. E o que se atenta dos filhos do expulso na tenda do momento é a moradia, e a tenda, a cobertura dela, e a cobertura da abertura da tenda do momento. Lembrando que eu traduzo tabernáculo como tenda, porque é usado como tenda em outros lugares. Aqui, ó. Tem um aqui que está em tenda do encontro, tem outro que está tenda da congregação. Outro aqui está tabernáculo. Então, cada lugar é uma coisa, mas é a tenda, tá? Nós até vemos em outras traduções aqui que a palavra é tenda, porque é usado como tenda em outros lugares do Antigo Testamento. Então, se muitas vezes eu acho que eles fazem isso para discernir se estavam falando da tenda que é onde ficava o Salvador, salvação, ou da tenda do dia a dia. Mas se o texto não faz essa diferenciação, então, ao meu ver, nós não temos que fazer essa diferenciação também. Então é tenda, tá? 26. E os velames do cercado. Agora aqui em alguns lugares vai estar lá, cortinas. Cortinas externas, essa aqui é até melhor. Mas é algo, o que dá a se entender é que é algo mais pesado, é um tipo de pele mais pesado que é usado. Então é como se seria um velame. Então, para ter uma diferença entre o que de fato é cortina e o que é mais do que cortina, eu usei velame para um e cortina para o que de fato é cortina, né. E esse cercado é, olha lá, em vários lugares coloca pátio, átrio, né. Mas eu acho que se fosse para eu colocar outra coisa que não é cercado, seria quintal. Mas quintal fica, eu não lembro por que que não estava batendo. Mas a intenção é apenas demonstrar que era uma área cercada, externa, só que cercada, que é como nós usaríamos a palavra quintal. Mas para não viajar muito em que tipo de quintal seria, é melhor simplesmente citar que era uma área cercada. 26. E os velames do cercado e a cobertura da abertura do cercado, que fica sobre a moradia e sobre o lugar de ofertas ao redor e as cordas dela para todo o serviço dela. Lugar de ofertas é a minha tradução para a palavra altar. E por que que eu chamo de lugar de ofertas? Porque altar tem outros. Altar passou a significar algo muito abstrato para nós, que de fato não significa. O foco é o altar, que eu chamo de lugar de ofertas, é o lugar que você faz a sua oferta ao Salvador, que é o seu coração. É ali que você faz a sua oração, é ali que você, né, reconhece os seus erros e é tudo. Esse é o lugar de ofertas. Então, chamar de altar externaliza algo que de fato não precisa se externalizar. Hã. 27. E ao reunido pertencia a família do meu povo é levantado, e a família do óleo límpido, e a família do conexão, e a família do minha força é o grande pastor. Estas são as famílias do reunido. O número de todos os machos, desde a idade de um ciclo de mês para cima, foi 8.600. A abundância guiando o impulso ao comprimento, prestando atenção ao que se atenta do puro. Agora, esse prestando atenção ao que se atenta do puro, nas traduções tradicionais, vai estar completamente diferente. Aqui, ó, tinham cuidado da guarda do santuário. São mais ou menos tudo isso, nesse sentido. Encarregados do santuário, que, fazendo o ofício do santuário, coisa assim. Mas é prestar atenção. E por que que é importante lembrar que é prestar atenção? Quando nós vamos lá no começo, em Gênesis, antes
do solo, Adão ser criado, estava lá, não tinha homem para prestar atenção à terra. Então, ao usar o mesmo verbo aqui, no mesmo sentido que ele é usado lá, nós sabemos que você tem que prestar atenção àquilo que se atenta do puro. E o que é puro? A palavra santo no Novo Testamento, ela significa puro. Ela não foi traduzida para o português, ela foi transliterada. Então, nós temos a noção cultural que nós temos diante da palavra santo, ela não é o que a Bíblia diz sobre a palavra santo. Por exemplo, Paulo chama as pessoas em alguns lugares de santos, no sentido de puros, só que ele está se referindo a pessoas que estão em busca e mantendo-se em pureza, e não ao que nós temos hoje como noção do que é um santo, que muitas vezes é imagem ou uma pessoa que nunca errou na vida. Tá? A Bíblia faz uma clara diferença do que é alguém puro, que é você, ao buscar a pureza, né? Porque, ao contrário, a partir do momento que se diz que, que você é santo, pelo nosso vocabulário, pelo que a nossa cultura carrega, fica parecendo que a pessoa nunca errou. E a Bíblia claramente cita de que todo mundo erra. Então, diante do nosso vocabulário, ninguém poderia ser salvo. Só que a Bíblia prega o processo de purificação, que faz você ficar correto diante do Salvador e te corrige mais a cada dia, no sentido da busca de coração. Então, usar a palavra santo na minha Bíblia é errado hoje em dia, primeiro porque ela não tem um significado para nós, e segundo porque ela carrega uma clara carga semântica por conta da nossa cultura ter poluído a palavra puro, então ela não deveria estar lá. Ela tem que ser tirada e colocada de forma literal, e todas as traduções deveriam fazer isso. 29. As famílias do Rio. 29. As famílias dos filhos do reunido vão acampar no lado da moradia para a direita. Agora, por que direita? Aqui nas traduções tradicionais vai estar ao sul. Só que é a mesma palavra usada para a direita. E como que o sul é a direita se nós consideramos o sul abaixo? Porque na época que você media essas direções e tudo, você vira para o leste à sua frente, então o sul fica à sua direita. Quando eu era mais novo, me ensinaram que uma forma de você saber norte, sul, leste ou oeste é você vira para o nascer do sol e o sul vai estar à sua direita, o norte vai estar à sua esquerda e o oeste vai estar nas suas costas. Então eu achei muito interessante, né, que se encaixa com isso. 30. E o elevado da casa do pai das famílias do reunido é o grande pastor escondeu. Filho do minha força é o grande pastor. Agora, essa palavra elevado, em cada tradução vai estar de uma forma diferente. Ó, em uma está chefe, na outra está príncipe, na outra está líder. Só que eu gosto de manter a diferença. Então, eu uso outra palavra para líder, que é sar, tá? E esse aqui, literalmente, ele é um elevado, porque a raiz dessa palavra é no sentido de subir. Então, um subido fica estranho, um levantado fica estranho, porque também é usado em outra forma o levantado. Então, elevado, ele é um elevado da casa dos pais, da casa do pai das famílias. Então, faz sentido e é literalmente mais correto. 31. E o que se atenta deles é a caixa, e a mesa e a luminária, e os lugares de ofertas e os objetos do puro com os quais eles auxiliam, e a cobertura e todo o serviço dele. Caixa é a tradução, ao meu ver, da palavra arca. Tá? E não só ao meu ver, mas literalmente é isso. Tá? O Novo Testamento chama de caixa, então é porque é caixa.